Eu sou o Tiff Marcos Bonfim e hoje vamos dar continuidade da historinha do pastor Marcos Bonfim. E eu prometi ontem a vocês que eu iria falar sobre por que eu não completei meu doutorado e eu vou explicar isso para vocês. E como eu tinha falado para vocês ontem, né, quando eu comecei o meu ministério aqui em Charlotte, na Associação Batista, meu salário era um baita de um salário, tá? Fora os benefícios como seguro de saúde, viajei muito, só para vocês terem ideia, 7 vezes eu fui na Alemanha, porque Charlotte e o condado Mecklenburg, isso foi dado, como eu diria, em honra à rainha da Alemanha. Na época ela se chamava Charlotte e foi dado porque tinha não, ainda tem muitos alemães aqui em Charlotte, e o condado se chama Mecklenburg, isso tem lá na Alemanha, o condado de Mecklenburg e também a cidade de Charlotte, e foi dado aqui para ela esse nome. Então, durante o ministério eu viajei 7 vezes à Alemanha tentando trazer um casal para que desenvolvesse o ministério aqui e fizemos muito estudo. Trouxe 2 casais em épocas diferentes, mas os 2 decidiram não ficar aqui no Estados Unidos. Uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, esse mundo hipócrita que a gente vive aí no mundo, a gente vive também nas igrejas, em todas as religiões. Na época, só para vocês terem noção, né? Eu era o bambambam. Por que eu era o bambambam no Ministério Internacional? Porque eu era o cara da caneta. Eu poderia trazer missionários, beneficiar com o processo de green card, verbas, arrumar locais para começar o ministério, enfim, todas essas coisas. E eu me lembro muito bem, e vamos orar pelo pastor Marcos Bonfim, pelo ministério dele. Pastor, vem aqui na nossa igreja falar, aquelas histórias todas. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa paparicação, não sei se essa palavra está correta, não era para Marcos Bonfim, era pelo cargo e o poder que o cargo tinha. Simplesmente isso. Porque o dia que eu saí da associação, não teve mais oração e ninguém me chamou para falar em igreja nenhuma. Então, às vezes a gente coloca a nossa vaidade pensando que a gente é muito importante, e eu posso garantir a vocês que a maioria das vezes o cargo, o poder do cargo é mais importante do que a pessoa. Nesse caso, na minha história, isso é fato, isso é verdade. O cargo era mais importante do que Marcos Bonfim. Então, essa hipocrisia que vocês falam aí do mundo está enraizado nas igrejas também, é uma politicagem tremenda. Bom, mas antes de mais nada, peraí, se inscreve no canal, o nosso alvo é chegar a 100 mil inscritos para conquistarmos essa placa, estamos com 67.600, e faça os seus comentários, apoiem, divulguem, compartilhem, aquela história toda que você já sabe. Então vamos lá, gente. Então como é que foi a minha vida como diretor? Tinha muita mordomia, viajei muito, tá? Fui à Argentina 3 vezes, fui ao Chile, Alemanha 7 vezes. Durante o meu doutorado, fui fazer um curso de liderança na Áustria, na montanha, num castelo. Foi sensacional. Enfim, a mordomia era excelente. Mas, como eu disse para vocês no vídeo anterior, não me compram. Porque se eu tivesse me vendido, hoje eu estaria muito bem na vida, já aposentado, com uma casa bacana, com uma aposentadoria bacana. E isso não aconteceu e não vai acontecer, porque estou aposentado, mas não estou com um salário bacana, preciso trabalhar, fazer meus biquinhos. Não responsabilizo ninguém. Toda a responsabilidade é minha. Não vou culpar ninguém. Eu sou responsável pelos meus atos e pelas minhas ações. É simples assim.
E foram as minhas escolhas, foram a minha decisão. Eu resolvi não tomar a parte de politicagem dentro da igreja, tem consequências. Paciência, foi a minha decisão. E assim, eu sou feliz assim. Me lembro uma vez, né, isso foi durante o ministério, a gente também fazia muita, a gente chama mission trip, é levar grupos de americanos para fazer missões, no caso era no Brasil, a gente ia em favela, ia em lugares, e aí tem aquelas reuniões, o povo adorava, eu fazia tradução para os pastores ou para o irmão ou irmã que estava presente. E eu lembro de uma coisa que me chamou muita atenção. Nós fomos numa favela e entramos numa casa. E isso me marcou muito, me marcou profundamente. E fez que eu desse uma mudada radical na maneira de eu ver algumas coisas. E aí entramos na casa daquela senhora na favela. Quando eu olhei, as panelas estavam na parede, tudo pendurado. Lembra aquela, talvez você jovem dessa geração, sabe, areava a panela, aquela panela velha, toda areada, mas limpinha, brilhando, e tudo penduradinho um fogãozinho de 2 bocas, sabe? Um bujãozinho, uma mesa, somente 2 cadeiras, que provavelmente aquelas cadeiras deveriam ser até emprestadas. E mais nada. Mais nada. E aí chegamos lá, ela tinha feito um café e um bolo. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque a gente ia lá para trazer o amor de Cristo, para falar sobre Jesus Cristo, o amor de Deus, etc, etc, etc. Mas, na verdade, aquela senhora falou sobre o amor de Deus, realmente é o que é ter Deus no coração. Ela não tinha nada, mas ela foi capaz, do nada, fazer um bolo e um café para nos oferecer, coisa que eu nunca fiz na minha vida. É uma coisa assim que pau, me bateu, e na época eu era muito vaidoso, ainda sou, mas diminuí bastante, até o ponto mesmo de ser arrogante, e aquilo mudou a maneira de eu ver as coisas. E o que é importante não é o que a gente fala, são as nossas ações. Isso sim é onde a verdade é transmitida. Pegar a Bíblia, carregar a Bíblia, isso não significa nada. O que significa é o teu dia a dia, a tua comunhão com Deus e o que você faz para o próximo e o que você é como pessoa para terceiros. Então isso é fundamental. Eu vou chegar lá no doutorado, mas só contar aqui umas historinhas. E uma vez, porque eu fui um pastor, vamos dizer assim, fora do contexto, tá? Dentro da religião, da cultura, eu sempre fui um pouco fora do contexto. Eu me lembro, todos os anos nós nos reunimos, as igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos, Texas, Massachusetts, Geórgia, Atlanta, enfim, todos os lugares, e cada ano a gente escolhia qual seria o próximo estado. E dessa vez tinha sido lá em Washington, D.C., onde tem a Casa Branca, e as igrejas todas reunidas, e aí de manhã cedo uma confraternizaçãozinha, teve um futebol e teve o almoço. O almoço era cachorro quente e hambúrguer. Aí a irmãzinha caiu na asneira de me pedir para orar pela comida. Pastor Marcos Bonfim, por favor, ore pela nossa, para que Deus abençoe. Eu virei para ela e falei, minha irmã, Deus não vai abençoar isso não. Só aí é veneno. Pastor, choquei o pessoal. Falei, isso é veneno. Eu adoro veneno. Pode ter certeza que eu adoro cachorro quente, eu adoro um hambúrguer, mas isso é um veneno para o nosso corpo. Deus não vai abençoar isso. Tanto que tinha isso também, esse tipo de coisa aqui. Eu sou apaixonado por esse veneno. Mas tu acha que Deus vai abençoar isso? Nunca. Tu acha que Deus vai responder essa oração? Aliás, a oração de Deus, ela só é concretizada, ela só é respondida quando é a vontade de Deus. Se você pede as coisas
que não é a vontade de Deus, não vai acontecer. Mais umzinho aqui, ó. Aqui, ó. Ah, uma delícia. Mas é um veneno, gente. Mas é uma delícia. Eu comprei para mostrar para vocês, mas eu vou comer, pode ter certeza disso. Eu também não vou orar a Deus, Deus abençoe essa comida, porque ele vai dizer assim, tá maluco? Ô meu, fica na tua aí. Então são essas coisas que o povo, nós, religiosos, né, fazemos folclore de muitas coisas, quando a realidade é outra. Se você quer evitar doenças, não coma veneno, não coma esse tipo de coisa, não tome Coca-Cola, enfim. Todos nós sabemos quais são os venenos e os venenos que nós adoramos comer. Então nós temos que ter bastante discernimento e cuidado com essas coisas. Bom, vamos ao doutorado agora? Bom, comecei a fazer o meu doutorado, como eu disse a você, até na Áustria. Eu fui fazer um curso que fazia parte do doutorado, transferindo horas sobre liderança. Foi maravilhoso, foi sensacional. E aí, gente, passei lá uma semana e fiz, enfim, foi crescendo as coisas e eu faltava pouquíssimo para eu conseguir meu doutorado. Já estava com, acho que era 27 horas de crédito, faltava mais uma classe que seria teses para me fazer e começar a dissertação. Mas nesse inteirinho eu não tinha feito uma coisa que era para ser feito logo no início do curso, que era a orientação, né? Essa classe passa ou não passa, tá? As outras classes eram 3 horas de crédito, etc, etc. Bom, quando fui fazer essa carta já praticamente no finalzinho do curso, veio um novo deão do Texas, que por acaso era Batista do Sul. A razão que eu fui lá para Chicago fazer o seminário em Chicago, que não era da minha denominação, porque nós tínhamos 15 estudantes, 14 diferentes denominações. Eu queria aprender com os outros, porque eles pensam diferentes. Bom, e aí ele chegou, estávamos na classe, era só um dia de classe, e eu perguntei a ele assim, doutor Web, o que o senhor espera de nós? Ele falou, a sua opinião. Tudo bem. Ele deu 2 livros, vamos supor que seja esses aqui, ok? Isso não são esses livros, vamos supor. Esse aqui foi escrito por um professor Princeton, aqui nos Estados Unidos, e o outro foi lá no Texas, um professor, dois PhD, Princeton e um Texas, escreveu. E eu escrevi a minha opinião. E na época, parece que isso diminuiu um pouco, todas estavam batendo cabeça, quem era liberal, quem era fundamentalista, etc., quem era o dono da verdade. Mas, na verdade, não era discussão teológica, era quem controlava a denominação, quem ia controlar a convenção, cada estado tem uma convenção, quem iria controlar a convenção nacional, quem ia controlar a convenção Foreign Mission, que manda missionários para todo mundo, a Home Mission, as missões nacionais daqui de casa, os seminários, etc, etc. Isso envolve uma fortuna, isso envolve um poder tremendo, mas essa era a briga. Só para você ter ideia, eu quando estava no meu gabinete, veio um pastor conversar, o pastor Marcos Bonfim, que Deus lhe abençoe, abraçou e tal, você está fazendo um ministério maravilhoso, tarará, tarará, enchendo a minha bola, e aí ele sai com essa pergunta, você acredita que Maria era virgem ou não? Eu parei. Porque estava tudo... A verdade, estavam querendo procurar coisas para sair dali e te acusar se você era liberal ou não. Se eu dissesse que eu acreditava que era virgem, eu estava dentro da linha, eu era o conservador. Se eu dissesse que não acreditava, eu era o liberal, e aí a fofoca ia ser lascado para tudo quanto é lá. Aí eu parei e falei para ele assim, meu irmão, qual é a diferença que faz na sua crença se ela é virgem ou não? Eu falei, nenhuma. Eu falei, ok, muda de assunto, pergunta outra coisa, vamos passar em frente. E aí
E eu falei para ele, cara, aquele meu jeitinho carinhoso, sabe? Delicado, amoroso. E ele foi logo embora. Vou resumir o assunto. Ele foi logo embora. Sabe? Porque eu não tenho muita paciência para ser político. Aleluia. Vamos orar para que Deus revele. Isso para mim não existe. Isso aí é palhaçada. Bom, aí E assim fiz a classe e tal. E fiz o meu papel. Mandei para ele. E critiquei os dois. Os dois deram a vida estudando. PhD. Cara, os caras que escrevem livros, os caras teólogos profundos, estudaram. E no meu papel, a base do meu papel foi criticando, inclusive as denominações, e a minha principalmente, aonde estava o amor de Deus, aonde que isso ensinava na Bíblia, esse poder de controlar as denominações, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E as denominações se destruindo, cada vez mais se dividindo. Mandei para ele. Aí ele me deu um C. C, você não passa no nível do doutorado. O mínimo é B. A, B, C, D, E, já vai ter que refazer. Bom, doutorado, C, você vai ter que refazer. Eu voltei ao seminário, lá em Chicago, aí fui falar com ele. Falei, doutor, a pessoa me deu um C. É exatamente isso. Falei, doutor, não consigo entender, porque durante a classe eu lhe perguntei o que o senhor esperava de nós. O senhor disse que esperava a minha opinião. Eu lhe dei a minha opinião. O senhor não pediu um estudo acadêmico, comparando, lá o politicagem sem vergonha, e eu coloquei a minha opinião. Ele, pois é, eu não gostei. Eu falei, assim, o senhor não está sendo justo, porque o senhor não disse para mim a verdade. Porque se o senhor disse para mim, eu não quero saber da tua opinião, eu vou escrever um papel acadêmico e mando para o senhor. Aí ele virou e disse assim, aí eu disse assim para ele, além do mais, doutor Web, o senhor sabe o porquê que eu vim para esse seminário? Ele falou, não, porque eu sou Batista do Sul, como o senhor sabe, o senhor também é Batista do Sul, seria muito mais fácil para mim, econômico, embora eu não paguei nada. Tudo que pagava era a convenção e a denominação, enfim. E seria muito mais fácil para mim, eu sei da maneira que nós pensamos, eu resolvi vir aqui para aprender com o pessoal, porque eles acreditam diferente. Além do mais, sou brasileiro e nós vimos as coisas um pouco diferentes dos americanos. Aí ele virou, aí esquentou, né? Aí ele virou para mim e disse assim, então começa a pensar igual ao americano. Rapaz, aí deu ruim. Deu ruim mesmo. Falei, doutor Heber, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Acabei de lhe explicar que eu vim para cá, que eu queria conhecer por que as pessoas acreditam diferente usando a mesma palavra de Deus. E a segunda, nós estamos fazendo doutorado. A minha obrigação é pegar a minha tese, desenvolver na frente de 5 PhDs, lá doutores, e defender a minha tese. O senhor vai querer agora dizer que eu tenho que pensar como... Eu estou realmente envergonhado e aí, vamos dizer assim, chocado com isso, chocado com o que o senhor está me dizendo. A nível de doutorado, nem de mestrado, isso acontece, mas o senhor dizer isso para mim. Falei, olha, vou ser bonzinho para você, vou te dar uma outra chance para você fazer o papel. Aí eu saí de lá, falei com os colegas que estavam na minha classe, e os colegas falaram assim, é tranquilo. Aí eu fiz assim, mandei para ele, tomei outro C. Aí eu apelei, o presidente na época também estava saindo, ele era o Odeon, tinha um mês que o presidente ia sair, então ele era o todo-poderoso. E aí eu estrago... eu debati comigo muito se eu ia continuar o doutorado ou não. Eu comecei a analisar qual é esse título de doutor, qual é a diferença que vai fazer na minha vida. Vai abrir as portas de muitas coisas? Vai, porque aí é doutor Marcos Bonfim.
Vai abrir as portas? Vai. Vai dar prestígio? Vai. Vai me dar chance de falar ou ensinar em outro seminário? Vai. Salário? Vai fazer muito não. Vai fazer diferença não. E a diferença para o Marcos Bonfim? Aí, aquele conflito meu pessoal, interno, para me posicionar. E eu resolvi me posicionar. Não vou terminar o meu doutorado. Isso não vai me corromper. Não vou me deixar ser vencido isso. Tenho meus valores e vou caminhar em frente. Sem doutorado. E assim eu fiz. Não terminei o curso. Mais um ano terminava o doutorado. E, enfim, hoje eu sou Marquinho para os amigos. Para os colegas, Marcos. E para os inimigos, Tiff, Marcos Bonfim. Paz e amor. É isso aí, gente. É muito interessante. Você entra dentro dessa política da igreja. O que nós estamos vivendo hoje não faz muita diferença do mundo aí fora. A gente tem que tirar a máscara. Hoje estamos cheios de mascarado dentro das igrejas, principalmente na liderança. Que Deus possa abençoar, que vocês possam entender um pouco o que eu quis transmitir para vocês, mas nunca perca a sua fé. Deus é todo poderoso, Deus nos conhece perfeitamente, conhece a gente mais do que nós mesmos, que foi Ele que nos criou, e a vida assim segue, tá? Tome as suas posições, sabendo que há consequências, e assumam. É simplesmente isso. Que Deus possa abençoar você, e se você quer mudança, ela começa em cada um de nós. Tchau, tchau.